Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Valor Bem Investido. Meu nome é Felipe Matias e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um assunto super legal, muito importante, que é planejamento de despesas. Você está organizando hoje as suas despesas? Você sabe o quanto que você está gastando e com o que você está gastando? A ideia desse vídeo é a gente abordar esse planejamento e a gente consiga fazer um bom controle desse fluxo mensal, né? Toda a nossa rotina de gasto e também de recebimento. Se você já faz isso hoje, eu te convido a continuar aqui no vídeo, porque a gente vai estar utilizando uma ferramenta e essa ferramenta pode estar trazendo algumas análises diferentes das quais você usa hoje. E caso você ainda não faça, vem aqui comigo que a gente vai pôr a mão na massa e vamos estar entendendo melhor como que a gente lança, como que a gente utiliza isso e as informações que os gráficos vão estar trazendo para a gente e que vão ajudar muito. Então, bora lá. Antes da gente começar a fazer a análise das informações, vou fazer uma apresentação breve aqui. A planilha contém três abas, então temos essa parte aqui onde a gente vai estar fazendo os lançamentos. Temos a aba de gráficos, onde a gente vai analisar as informações desse nosso controle. E temos uma parte de cadastro, que é onde a gente vai poder estar colocando algumas customizações. Então temos aqui as categorias de saída e de entrada, temos alguns limites e também status, para saber se a gente já pagou alguma conta, se a gente já recebeu. Isso daqui vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for avançando aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar interpretando aqui a parte de lançamentos. Para evitar que o vídeo ficasse muito longo, eu já fiz um breve preenchimento aqui da planilha, onde eu coloquei contas que são comuns para a maioria das pessoas, elas podem variar, obviamente, e também valores aqui genéricos, tá? Mas a principal ideia é que a gente consiga visualizar aqui, tanto para as saídas quanto para as entradas, a gente vai estar tendo uma estrutura bastante parecida. Então a gente vai estar colocando o nome desse nosso lançamento. Então, começando aqui pelas saídas, eu coloquei como a primeira conta o aluguel. Vamos estar colocando o valor dessa conta, qual é o dia do vencimento, quando eu tenho que pagar essa conta, está preenchendo qual é a situação, se ela ainda não está paga, se ela já está paga, se ela está atrasada ou eu não vou conseguir pagar esse mês, e está preenchendo para qual categoria de saída que ela pertence. Então, no caso, ó, vamos fazer aqui uma alteração, por exemplo, pode ser no próprio aluguel. Eu vou estar colocando aqui um valor de R$ 550, somente para a gente poder fazer uma alteração aqui do valor já lançado. A data de vencimento eu poderia estar inserindo qualquer que seja a minha data. Aqui na situação, não vai estar aparecendo aí para vocês, é uma limitação aqui da ferramenta que eu estou utilizando, mas ao selecionar essa seta, ele vai estar mostrando as opções que a gente tem lá na aba de cadastros. Então, no caso, eu tenho como selecionar a opção pago, como consequência a gente visualiza ali a data do vencimento na cor verde. Eu posso estar selecionando atrasado, então ele fica aqui em amarelo para poder me alertar que eu ainda não paguei. Eu posso estar colocando como não pago, que daí no caso sinaliza com ainda mais atenção que é uma conta que eu não vou conseguir pagar, ela vai ficar para o próximo mês. E eu também tenho a opção de estar colocando uma situação indefinida. Então no caso eu vou deixar ela aqui como pago, mas a gente tem essas possibilidades também aqui para a categoria. Então, selecionando a seta, eu vejo um conjunto de categorias previamente cadastrado, daí então eu posso estar selecionando a que melhor se enquadra com esse lançamento. Aqui a moradia já tem a ver com o aluguel, mas eu poderia estar trocando, né? Então, por exemplo, tem o grupo saúde, seguros, tem os outros grupos aqui, aí você pode estar escolhendo um deles, ou então estar customizando, colocando aquele que faz mais sentido para você, para o seu dia a dia. As principais dicas que eu deixo em relação ao lançamento aqui das saídas, quando a gente tiver uma conta que tem muitas parcelas ou um financiamento, eu acho que é muito bacana a gente colocar qual é a parcela que a gente vai pagar esse mês e qual é a quantidade total de parcelas. Isso consegue trazer uma sensação para a gente melhor em relação ao controle. É uma coisa que eu vou conseguir tirar no meu curto prazo? É uma conta que vai permanecer durante um tempo maior? Então é bacana que mês após mês a gente vá fazendo aqui esse controle. Então, por exemplo, em fevereiro eu estou na parcela 15 de 48. No próximo mês eu vou estar colocando 16 de 48 e assim por diante. E a segunda sugestão que eu trago aqui é em relação ao cartão de crédito. Se você quiser estar colocando o cartão de crédito com o valor total, tudo bem, porém a gente acaba não conseguindo ter uma visualização exata do que está dentro desse cartão.
Então, eu sugiro que você realize esses lançamentos com frequência, para que não fique uma tarefa tão pesada você pegar e ter que colocar tudo que está dentro do cartão. Porque daí a gente consegue categorizar melhor essas saídas e aí a gente tem uma noção melhor para onde está indo o dinheiro. Quanto maior o valor do cartão, melhor e mais importante é a gente saber para onde está indo esse dinheiro, qual categoria está sendo o seu principal gasto. E temos aqui a mesma ideia para as entradas. Então a gente vai colocar a descrição da nossa entrada, o valor, qual é a data do recebimento. E aqui no caso da situação e da categoria, a gente acaba tendo grupos que são condizentes com entradas. Então em situação a gente tem recebido, a receber e atrasado. Com a mesma ideia do semáforo aqui, para poder estar te alertando o que está pendente, o que vai ficar para um outro mês. Também temos a possibilidade aqui da situação não definida. E aí, no caso aqui, então, lancei um salário, um reembolso de empresa, no caso de utilizei meu carro, vou receber o reembolso da quilometragem, uma renda extra que eu consegui fazer no mês, dividendos de um investimento que eu recebo todo mês, ou até mesmo a venda de alguma coisa que eu não estou utilizando e eu consegui vender. Então, faz parte do meu fluxo de entrada. Eu vou anotando aqui e conforme eu for recebendo, eu vou aqui também mudando a situação desses lançamentos. E por fim, para facilitar a nossa análise, temos esse painel à direita, onde a gente consegue visualizar a totalização das nossas saídas e quanto falta para pagar. A ideia do semáforo também está aplicada aqui no falta a pagar. Então, quanto maior o valor que falta para mim pagar, ele vai ficar sinalizado com a cor vermelha. Quando esse valor for diminuindo, a gente vai tendo ali as cores sendo alteradas para amarelo e depois verde. E a mesma situação aqui para as entradas, o total das minhas entradas, quanto falta eu receber. E aqui a gente tem a visualização do saldo final, como está o nosso mês. Após finalizar a parte de lançamentos, a gente pode estar vindo aqui para a aba de gráficos, que é onde a gente vai conseguir estar analisando e tendo uma visão melhor para poder controlar e gerenciar aqui o nosso fluxo mensal. É importante, toda vez que a gente fizer algum lançamento ou alteração de alguma outra informação, que a gente venha até o filtro aqui na coluna valor. Mais uma vez não vai estar aparecendo para vocês, mas ao selecionar aqui o filtro, temos uma opção chamada selecionar tudo. Então ele passa a trazer aqui para dentro do gráfico os novos valores e as novas informações que a gente acabou de adicionar em lançamentos. Então é importante que a gente faça isso para que os gráficos se atualizem também. E ao selecionar tudo, ele vai também acabar trazendo as categorias que estão com valor igual a zero, que acaba gerando um gráfico um pouco mais poluído e que eu não acho tão interessante para a gente estar analisando. Ó, só para vocês verem, os gráficos acabam ficando com muitos valores aqui, ó, igual a zero, fica um pouco mais difícil da gente interpretar. Então eu recomendo que, ao selecionar esse filtro, você vai na opção de selecionar tudo e depois remove o valor de zero, porque daí ele fica dessa maneira aqui, trazendo informações somente do que tem ali alguma relevância um pouco maior nesse quesito de ter recebido ou ter gasto. E após ter feito essas alterações aí no filtro, então vamos colocar aqui os gráficos em foco para que a gente consiga interpretar as informações que eles estão trazendo aqui para nós. Então, de início, temos gráficos pizza, trazendo análise sobre a entrada e as saídas. Aqui a gente consegue ver o percentual, quanto que cada uma das categorias está representando para a gente em ambos os fluxos. Entradas, eu consigo ver que 85% da minha entrada esse mês está relacionado à categoria renda, que no caso é onde está apontado o meu salário. Os outros 15% estão divididos aqui em investimento, outras entradas, reembolso e vendas. É legal que eu consigo ter essa noção aqui. Saídas, como a gente tem muitas categorias, fica um pouco até mais complexo da gente analisar, mas a gente consegue ver que a nossa principal fatia aqui está relacionada à moradia, e aí aqui nós vamos tendo alguns outros grupos mais relevantes também, transporte com 15%, temos mercado, acredito que aqui com 12%, mas como vocês podem ver, quanto mais fatias a gente tem aqui, mais difícil fica a nossa análise. Então, logo abaixo temos o gráfico de Pareto, que dá para a gente uma outra visualização dessa mesma aqui análise em relação às entradas e às saídas. O Pareto, vamos focar aqui nas saídas, que foi o gráfico mais difícil da gente interpretar ali no de pizza, né? Mas o Pareto oferece para a gente uma visualização diferenciada e mais facilitada, onde a gente consegue ver onde estão os nossos principais
percentuais, né, dentro das categorias. Então, moradia está representando aqui 27%, então um quarto aí do nosso gasto está com moradia. E aí, na sequência, a gente tem transporte, lazer, mercado, cartão de crédito. E para cada uma dessas barras, a gente pode ver que a linha aqui, ela vai somando, atingindo o valor de 100%. Então, todos os nossos gastos estão contabilizados aqui nesse gráfico. A mesma ideia aqui para a entrada, né? Então, temos a renda sendo responsável por 85% aproximadamente, e as demais categorias aqui sendo consideradas, a gente atingindo 100% aqui dos nossos valores. Então, é bem legal essa parte aqui do Pareto, porque a gente consegue ter uma visualização mais facilitada quando a gente compara aqui com o gráfico de pizza. Descendo um pouco mais, então o gráfico da esquerda, que eu dei o nome de decomposição de valores, é um gráfico de cascata, onde a gente parte aqui de R$0 e a gente começa a ver a nossa renda subir conforme as categorias de entrada. Então, R$50 de dividendos ali que eu recebi na categoria de investimento, R$100 de outras entradas, reembolso mais 60, o meu salário que está no grupo renda, as vendas. Isso aqui me fez alcançar um saldo de aproximadamente R$3.000 de entrada. Na saída, eu vou acabar tendo a visualização de todas as categorias da saída, e aqui a gente tem que dar mais foco para aquelas barras que são maiores. Então, a minha maior barra, ó, é a categoria de moradia. Tenho também um valor maior para lazer, mercado, transporte. Então, aqui é muito interessante que a gente consegue ver a evolução do nosso saldo, como que está em relação à nossa entrada, atingimos aqui aproximadamente R$3.000, e as nossas saídas. Então, a gente está aqui, ó, aproximadamente ali na casa dos R$1.000, aqui é o nosso saldo. O gráfico aqui ao lado de entradas versus saídas, a gente tem a totalização desses dois grupos e conseguindo ver o valor aqui de cada um deles. Então, legal, a nossa entrada está superior do que a nossa saída. E mais abaixo, temos um gráfico aqui nomeado de saída versus planejado. Mais uma vez, temos as categorias de saída, porém, essa linha em azul aqui é uma informação nova, onde a gente consegue estar fazendo uma comparação de quanto a gente está gastando e está colocando um valor de limite, o quanto eu gostaria de estar gastando. Então, eu consigo colocar o quanto eu gastei versus o quanto é o meu limite, o quanto eu gostaria de gastar no máximo. Como que a gente consegue manipular esse limite aqui? Dentro da aba de cadastros, à frente aqui do nome de cada uma das categorias de saída, a gente tem essa coluna aqui com os limites. E aí, vamos estar fazendo aqui uma edição para você entender como funciona. Por exemplo, ó, em lazer, eu quero estar colocando que o meu limite máximo de gasto todo mês vai ser de R$200. E de mercado, eu quero estar gastando no máximo R$450. Quando a gente faz essa alteração, o gráfico já se adapta, e daí, no caso, a gente consegue analisar. Lazer, eu acabei gastando mais do que o meu limite. Então, a minha meta é que no próximo mês eu me esforço para poder atingir no máximo esse valor aqui. Como consequência, de repente eu vou ter que gastar menos em alguma outra categoria. Então, por exemplo, no mercado eu gastei menos do que o limite que eu estipulei. Então, pode ser que eu tente realmente ficar abaixo do limite do mercado, já que eu acabei gastando mais em lazer. Então, a ideia aqui é que a gente define esses limites e aí, mês a mês, a gente vai fazendo esse acompanhamento para ver aquelas contas, aquelas categorias que estão passando, que a gente consiga cada vez mais fazer com que elas estejam dentro dos limites. Aqui é interessante, ó, categoria de animal de estimação, está exatamente o valor gasto com o valor pré-definido de limite. Transporte, ó, já é um valor que está bem acima. Seguros também. Então, nosso trabalho, aqui a gente conseguir identificar, né, onde que a gente está estourando. Nosso trabalho para os próximos meses vai ser economizar nessas categorias aqui. Então, pessoal, como vocês conseguiram ver, o bacana de estar utilizando essa planilha é que a gente consegue começar a ter um controle mais detalhado. E aí é onde a gente vai conseguir estar concentrando ali a nossa dedicação, o esforço do dia a dia, para conseguir economizar mais. É muito importante que a gente gaste cada vez menos para que sobre mais dinheiro e com esse dinheiro a gente comece a criar as metas para curto e longo prazo, que é o que vão fazer total sentido quando a gente for começar a falar sobre os investimentos, sobre aumentar a nossa renda, o nosso patrimônio. Então, o primeiro ponto para a gente poder ter esse aumento de renda
é economizar, é identificar aquelas contas que a gente está gastando para poder cada vez mais sobrando dinheiro, poder ir construindo essas metas, né, e atingindo elas também. E como presente do canal, eu vou estar deixando aqui essa planilha disponível para download. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. E é importante dizer que você não vai conseguir estar editando ela direto no Google Drive. Primeiro você precisa estar baixando ela para o seu computador para depois poder fazer a edição. Eu vou te mostrar aqui na sequência para que não fique nenhuma dúvida. Então, galera, abri aqui o navegador, coloquei o link da planilha. Então, a gente está conseguindo visualizar ela aqui dentro do Google Drive. Como vocês podem ver, ela está disponível somente para exibição. A gente não consegue estar editando. Ó. Então, a gente vai vir aqui na aba Arquivo, fazer download e vamos estar selecionando a opção Excel. Feito isso, ela vai ter sido baixada para o seu computador e aí você está disponível para poder estar editando e estar utilizando ela. E é importante dizer também que a planilha está com todas as fórmulas disponíveis. Porque eu sei que muita gente tem a prática, né, de mexer no Excel, de estar utilizando as fórmulas, então, se você quiser estar customizando, se você quiser estar pegando alguma planilha que você já tem hoje, está adicionando com essa que eu estou fornecendo, fique à vontade, né, só se atente, de repente, se você estiver fazendo ali alguma coisa e ela parar de funcionar, você sempre tem a possibilidade de poder estar acessando o link e estar baixando ela novamente. E a gente vai ficando por aqui hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquei super contente de ter feito essa planilha. Inclusive, ela me ajudou a estar melhorando as ferramentas que eu já utilizava no dia a dia para poder controlar as minhas despesas. E eu espero estar economizando ainda mais. É um feedback que eu vou estar trazendo aqui em algum vídeo no futuro. Conta para mim aí nos comentários se você já tinha esse controle de despesas no seu dia a dia, se é algo novo que você vai começar a fazer agora. E se inscreve, ativa as notificações aí, deixa o like se você gostou do vídeo. A gente se vê na próxima. Rumo aí à liberdade financeira. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.